Primeiramente, irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Nós temos 25 janelas e nos reunimos de forma online. Esse é o papel da igreja, né? É nos encorajarmos uns aos outros, mesmo que seja online, para permanecermos no caminho, lermos a palavra do Senhor, meditarmos nela e nos fortalecermos com o Espírito Santo que habita em nós, a perseverarmos no caminho do Senhor, porque a gente sabe que esse mundo jaz do maligno e não é fácil as nossas provações que vêm de Deus e as tribulações que vêm de Satanás. Mas graças a Jesus Cristo, a Deus, ao Espírito Santo e também aos irmãos, à comunhão, nós nos mantemos no caminho. Esse curso, a Igreja Bíblica, ele tem um papel importante de nós vermos em conjunto qual é a Igreja de Jesus Cristo na Bíblia, né? Nós aprendemos para podermos, ao propagar o Evangelho e pregar o Evangelho, explicarmos para as pessoas, né? Qual é a Igreja de Cristo, o que é a Igreja de Cristo, qual o papel da Igreja de Cristo. Na lição 1, nós vimos eh, a, o significado da Igreja Bíblica. Nós vimos que a Igreja, quando João Batista veio antes de Jesus, 6 meses antes, né, que nasceu, e então, por ser mais jovem, ele preparou o caminho, uma profecia que ele viria na frente, preparando o caminho para Cristo. Ele pregou o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. Jesus Cristo, Verdade. quando Tem um veio, também levantado pregou. aí. Guilherme, quer falar, Guilherme? Eu acho que levantou por engano, Opa, não acho. tá aparecendo a tela, eu acho que não tá compartilhando tela. Ah, não, não, eu não postei ainda. Já vou postar, Ah, tá tá, bom? perdão. Não, tranquilo, tranquilo. Deixa eu baixar aqui a mão do Guilherme. Então, ela foi anunciada por João Batista, o reino, a igreja, foi anunciada por Jesus, o seu reino, a igreja. Nós vimos na lição 1 que o reino de Deus viria aqui para a terra, que Jesus traria o reino dele, e por isso que Paulo fala que nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra, né? Embaixadores do reino dos céus aqui na terra. E nós sabemos que o embaixador é aquele cargo, aquela função onde uma pessoa representa o seu país em outro país. E nós, como cristãos, membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, nós representamos o reino de Deus nos céus, aqui na terra. E a Igreja de Cristo, nós vimos na lição 1, ela foi edificada por Cristo, né? Foi profetizada e edificada por ele. E ela tem um papel muito importante. A igreja, o próprio nome em grego significa reunião, assembleia, é o que nós somos aqui agora, mesmo de forma virtual, nós somos aqui a Igreja de Cristo. Nós estamos reunidos de forma virtual, falando do Senhor, do reino de Deus. E o papel, como fala lá em Hebreus 10, 25, para não deixar de congregar, ainda mais quando se aproxima o dia, o papel de encorajar uns aos outros. E na lição 1 nós vimos o papel da igreja, os nomes que deram, né, para a igreja biblicamente, e vamos aqui na lição 3. Na lição 2, que eu vou citar aqui na lição 3, no começo, na lição 2 aqui, na lição 3, nós vimos na lição 2, na aula passada, que a igreja bíblica ela foi planificada, ela foi planejada por Deus antes da criação do mundo. A gente sabe que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Onipresente, ele está em todo e qualquer lugar. E onipotente, é poderoso. Então, tudo está programado, planejado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da criação do mundo. Então, a igreja bíblica, ela foi profetizada em Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3, também em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e também Daniel falou que viria o reino do Senhor durante o reinado do Império Romano. Está em Isaías 2, 44. Todos os profetas informaram que a igreja seria estabelecida nos últimos dias, em Jerusalém, quando da chegada do Espírito Santo. Todas as nações, quando chegasse o reino de Deus, a igreja de Cristo, todas as nações convergeriam para o reino, o qual subsistiria para sempre. Então, está nessa passagem aqui de Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será levado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham,
Subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei será de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então, o reino do Senhor com poder, a igreja de Cristo, ela viria de Jerusalém. E nós temos hoje, graças a Deus, tudo na Bíblia, no Novo Testamento, ensinado os caminhos de Deus, né, a vontade do Pai. Então, nós vimos, que eu também falei anteriormente, João Batista, no Novo Testamento, né, anunciando a chegada do reino dos céus, o reino de Cristo, a sua igreja. Nós temos lá em Mateus registrado, capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou e nós vamos ver hoje, o dia que chegou o reino dos céus, a igreja de Cristo. Sabemos que a igreja não começou antes da morte de Jesus, porque ele usou o verbo no tempo futuro para descrevê-la. Está lá em Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus, quando conversou com os discípulos ali, fez uma pergunta aqui que o povo dizia quem era ele, Jesus. Aí responderam, uns diziam que era o profeta Elias, outro profeta qualquer. Tá, mas e vocês? Perguntou José a eles. Aí Pedro respondeu, né? Tu és o Cristo, filho de Deus. Então, aí Jesus deu essa resposta para Pedro. Quem revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu. E sobre essa pedra aqui, qual é a pedra da igreja, o alicerce da igreja de Cristo? É Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Nós vimos na primeira aula, e vamos ver de novo, que a igreja de Cristo é comparada a um corpo, onde Cristo é o cabeça e nós o membro desse corpo de Cristo. Então vejamos a promessa de Jesus aos apóstolos. Vamos aqui recapitular isso quando nós estudamos no Evangelho de Jesus Cristo, nos batizamos. Jesus, em diversas vezes, antes de sua morte, prometeu aos apóstolos a vinda do Espírito Santo, do novo conselheiro, porque o conselheiro, naquele momento, presente com eles, era Jesus Cristo, mas viria outro conselheiro. Aí está lá registrado em João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Jesus falando para eles: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. E graças a Deus nós recebemos, vamos ver aqui, confirmar, esse Espírito da Verdade no dia do batismo. Então, segue aqui João 16, do 5 a 13. Agora que vou para aquele que me enviou, ou seja, Jesus está dizendo aqui que vai para o Pai, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então, Jesus está se despedindo, mas está dando esperança. É para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Esse conselheiro, que é o Espírito Santo, é ele que nos ajuda diariamente a nos mantermos no caminho da salvação. Por isso que Paulo, quando escreve suas cartas aos Gálatas, nos ensina, né? Vivam pelo Espírito Santo que habita em vocês, não mais pela carne, né? Mas se eu não for, mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, não vai deixar os seus discípulos órfãos, né? Quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui um outro aviso que ele deixa para os apóstolos: tenho ainda muito que lhes dizer. Muita coisa precisavam os apóstolos aprender ainda sobre o reino de Deus, sobre o plano da salvação. Mas vocês não podem suportar agora. Então, os apóstolos, eles não tinham condições de aprender tudo de uma vez só. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, aqui é uma promessa de Cristo que se cumpriu. Os apóstolos receberam toda a verdade. Então, é nessa passagem, decorem bem e guardem bem ela, frisem bem, quando escutam algumas denominações falar que fulano recebeu revelações e há outros livros que a denominação usa junto com a Bíblia. Não, os apóstolos receberam toda a verdade. Nada mais Deus precisou revelar.
Então, quando a Bíblia foi, escrita e foi feito o compêndio, toda a verdade dada aos apóstolos está na Bíblia, não precisamos de mais nada. Então, o Espírito Santo não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Assim como Jesus disse: "Tudo que a minha palavra é a verdade, né, a palavra de Deus", tudo que Jesus ensinou não era de Jesus, era da vontade do Pai, era de Deus. A mesma coisa o Espírito Santo ensinando aos apóstolos e todos aqueles que participaram, do ensino de toda a verdade. Então vejamos aqui as instruções de Jesus aos apóstolos antes de subir para o Pai, né? Depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu aos apóstolos e também a outros discípulos durante um período de 40 dias, instruindo-os sobre as coisas acerca do reino de Deus. Então ele deu instruções a respeito disso. Está lá em Atos capítulo 1, versículos 3 a 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem aos apóstolos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Aquela promessa que ele havia prometido, o Espírito Santo, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os apóstolos receberiam um batismo especial, um batismo com o Espírito Santo. Ele ordenou aos apóstolos que esperassem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Jesus disse também que eles, os apóstolos, seriam batizados pelo Espírito Santo dentro de poucos dias, conforme fora profetizado no Velho Testamento. E, além disso, ele prometeu que eles, os apóstolos, seriam as testemunhas dele, de Jesus, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, primeiro em Jerusalém, posteriormente na Judéia, Samaria e no mundo inteiro. Então está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo viria aos apóstolos com poder, o reino de Deus viria com poder. Ao terminar essas instruções e promessas, o Senhor subiu para os céus, onde assumiu o trono ao lado de Deus e continuou o seu trabalho de redimir os homens. Jesus continua com o seu trabalho, continua reinando como o nosso intercessor e mediador. Então, Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23, nos ensina esse poder, ele, Deus, né, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima do todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos membros da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Por isso, quando as pessoas perguntam qual é a tua igreja, nós dizemos: a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo Jesus, ele é o cabeça e nós somos membros do corpo que é a igreja. A igreja de Cristo é uma igreja espiritual. Prédio físico, o local físico aqui na Terra, é apenas o local onde a igreja de Cristo se reúne. Então vejamos agora sobre a vinda do Espírito Santo, o reino de Deus, a igreja de Cristo. Atos capítulo 2, versículos 1 em diante, nos diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Parecia. Muitos pentecostais falam que eram línguas de fogo. Não, pareciam. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles, dos 12 apóstolos, né? Matias, o 12º apóstolo, substituiu aqui o Judas Iscariotes. Então, o Espírito Santo, os 12 foram batizados com o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, aqui está a demonstração do poder do batismo, né? Os galileus falando nas línguas mais diversas que se encontravam lá no dia de Pentecostes, conforme o Espírito os capacitava. Então, o Espírito Santo dando poderes aos galileus, aqui os apóstolos. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, né, na sua língua materna. Então, como aqueles galileus estavam falando nas diversas línguas dos povos que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, uma festa judaica. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, né? Então é de se espantar. É uma pessoa, um galileu que não tem o domínio das línguas, falando nas línguas daquelas nações. Então tinha ali partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, tinha do Ponto, tinha da província da Ásia, da Frígia, Panflia, tinha Egito, gente da parte da Líbia, próximos a Cirene, visitantes de Roma, vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Então, é a festa de Pentecostes, uma festa judaica, tinha os judeus e também os prosélitos que eram convertidos ao judaísmo. Tinha também cretenses e árabes ali. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, os 12 apóstolos falando maravilhas de Deus na língua daquelas nações que estavam presentes. Ficaram atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns até zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí Pedro, diante disso, até dessa zombaria, ele faz a primeira pregação da igreja bíblica, né? Então Pedro levantou-se com os 11 apóstolos, mais 12 com Pedro, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Então, somente os 12 apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, somente eles receberam poderes do Espírito Santo, né? Aí o Pedro faz a pregação: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Imagine vocês lá, nesse dia, nesse local, escutando essa mensagem de Pedro, né? Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí ele fala o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Falando em simbologismo aqui, né? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Agora vem a pregação do Evangelho, né? Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Nós sabemos que Jesus, ao ser batizado, recebeu também, desceu o Espírito Santo sobre ele, foi para o deserto para ser tentado por Satanás 40 dias, provado por Deus, passou na aprovação, foi obediente ao Pai, e depois disso, da tentação do deserto, começou o ministério dele, pregando o reino de Deus, o arrependimento, dando sinais que era o Filho de Deus. Que sinais eram esses? As maravilhas, os milagres que ele fazia. Então, como você sabe, mesmo sabe, este homem lhes foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, era plano de Deus que Jesus viesse ser a propiciação da unidade. Pois nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, todos nós somos pecadores e merecemos morrer. Mas Jesus Cristo veio morrer por nós, porque nenhum de nós temos condições, exceto Jesus, né, teve, de cumprir a lei do Velho Testamento sem desobedecer ao Pai, sem pecar. Então, todos nós merecemos a morte, mas Cristo veio cumprir esse papel de Deus, morrer por nós, pela humanidade. Desde que creiamos nele, nos arrependamos de uma separação de Deus e nos batizemos por imersão, tenhamos nossos pecados perdoados e recebemos o Espírito Santo. Então, ele segue na pregação. Este homem ele foi entregue por um propósito determinado e de pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Ou seja, os judeus entregaram Jesus para os romanos, né? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.
Aí Pedro segue na pregação, agora falando do que Davi falou a respeito de Jesus, né? A respeito dele, disse Davi: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, ou seja, não, o corpo não haverá decomposição, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí Pedro fala sobre o que Davi falou, né? Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono, um trono espiritual. O reino de Deus é espiritual, não físico. Por isso que os judeus, ao interpretar isso de Davi erradamente, esperavam o Messias, um rei físico. E nunca foi isso. Sempre foi um reino espiritual, um reino para a vida eterna. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, Pedro segue pregando lá o Evangelho, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. A promessa de Jesus sendo cumprida, né? Que, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor, então, ao Senhor de Davi: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ou seja, Davi ouviu o Deus falar para Jesus: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, essa foi a primeira pregação com a chegada do reino de Deus, a igreja de Cristo, né? E nós tivemos 3.000 batizados. Qual foi a reação do povo ao escutar essa pregação de Pedro? É como se nós estivéssemos lá naquele local e participado da crucificação, da entrega de Jesus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, né, aos outros 11, irmãos, o que faremos, né, para corrigir tamanho erro que fizemos, né? Aí Pedro respondeu: Olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que o batismo? Para perdão dos seus pecados. E para quê? Para receber o dom do Espírito Santo, a promessa, o Espírito Santo habitando no coração de cada um dos irmãos, né? Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. E essa mesma pregação tem que ser nossa, né? Nos dias de hoje. Pregarmos o evangelho e dizer para as pessoas: salvem-se dessa geração corrompida, ou seja, essa geração nas trevas, longe de Deus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas salvas, seus nomes no livro da vida, pertencentes agora ao corpo de Cristo, à Igreja de Cristo Bíblica, ao reino de Deus. Então, vamos ver como é que era a comunhão no início, né, da Igreja de Cristo. Atos do capítulo 2, versículos 42 a 44. E podemos tirar lições para os dias de hoje, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Hoje, a Igreja Bíblica de Cristo, ela deve se dedicar aos ensinos daqueles que ensinam a palavra da Bíblia. E a comunhão. Nós somos igreja quando nos reunimos. Sozinho, nós somos uma pedra dessa construção, casa espiritual, espiritual. Mas como nos reunimos dois ou mais, nós somos a igreja de Cristo reunida. Então, eles se reuniam para a comunhão e para estudar a palavra, meditar na palavra. Então, a Igreja de Cristo Bíblica hoje, ela deve se reunir. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui está a prova que no começo o poder, o batismo foi para os apóstolos. E somente os apóstolos faziam sinais, maravilhas e milagres para provar para aqueles que estavam ouvindo a pregação, a mensagem,
que eles estavam amando de Deus. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2, 46 e 47. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem ia sendo salvo? Aqueles que escutavam o evangelho, a pregação e acreditavam e se batizavam. Então, esses eram acrescentados ao corpo de Cristo, à igreja bíblica, ao reino de Deus. Então, na conclusão dessa nossa pequena aula de hoje, onde o objetivo dela é demonstrar o início do reino de Deus, a comprovação da promessa de Jesus de edificar a igreja dele. Foi no dia de Pentecostes, né? A igreja bíblica, ou seja, a igreja de Cristo, é um fato atual. É uma igreja espiritual onde Cristo reina nos corações de seus membros e não nos prédios físicos, né? Muitas denominações dão tanta importância a prédios, a placas, denominações. Ali é apenas o local onde a igreja de Cristo se reúne. Nós temos que aprender a fazer essa diferença até para não sermos mais uma denominação. Os prédios físicos são um mero local onde a igreja de Cristo se reúne. Até o dia de Pentecostes, então, até o primeiro Pentecostes, depois da ressurreição de Cristo, falava-se da igreja como algo que aconteceria no futuro. Mas desde aquele dia decisivo, 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo ali, né? Ou seja, o dia de Pentecostes, a igreja bíblica passou a ser frequentemente mencionada nas Escrituras como um fato presente. Nós temos no Novo Testamento várias cartas mencionando a igreja de Cristo em Corinto, em Filipos, em Éfeso. Então, a igreja foi um fato já consumado, o reino de Deus veio e está presente. Por isso sabemos que a igreja foi edificada no dia de Pentecostes, 10 dias após a ascensão de Jesus para os céus. Ou seja, ele ressuscitou, ficou 40 dias com o povo lá, com os apóstolos, os discípulos, ensinando acerca do reino. Aí subiu aos céus, mais 10 dias, veio Pentecostes, ali os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, primeira pregação, surge então a igreja de Cristo bíblica, edificada por Cristo. A igreja de Cristo começou na cidade de Jerusalém, como foi a promessa, né? Quando uma multidão ouviu o evangelho de Jesus pregado pelo apóstolo Pedro e creu nele, arrependendo-se de uma vida em desobediência a Deus e foram batizados para o perdão dos pecados e para o recebimento do Espírito Santo. Desde então, desde esse dia, a mesma crença e obediência baseada na fé. Irmãos, hoje é baseado na fé. Se no começo lá do ministério de Jesus precisou ter sinais e maravilhas e milagres para as pessoas crerem em Jesus, se no começo da igreja precisou os apóstolos e também aquele que eles puseram a mão fazer milagres, maravilhas e sinais para as pessoas acreditarem na palavra, hoje é tudo baseado na fé. Tem produzido os mesmos resultados, ou seja, conversões e batismos, portanto, sendo salvos, pertencendo ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo bíblica. Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se nós lermos a Bíblia, o Novo Testamento, a Aliança Cristã, tem várias promessas de Deus para nós. Se nós tivermos fé, é a certeza daquelas promessas que serão cumpridas. E a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos muitas coisas que estão escritas, mas a nossa fé é a prova que nós acreditamos. Paulo falou aos Romanos, né? Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho de Jesus, irmãos, é o poder de Deus para a salvação eterna, de todo aquele que crê que tem fé e se batiza. Primeiro do judeu, primeiro veio para o judeu, depois do grego, para os gentios, porque no evangelho de Jesus Cristo é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Temos que ter uma fé operante, uma fé praticante, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós vivemos hoje pela fé. Aqui Paulo citou Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, essa foi a lição de hoje, irmãos. Que Deus abençoe a todos. E na próxima lição, nós vamos ver como identificar no mundo de hoje a igreja bíblica, né? A igreja de Cristo descrito na Bíblia.
E Deus abençoe a todos por nós participarmos dessa comunhão e meditarmos na palavra do Senhor, neste papel muito importante que tem a Igreja de Cristo na nossa vida. Muitas vezes, na aula de ontem do Enio, hoje é quarta-feira, deixa eu parar aqui a gravação aqui.